queria aproveitar que a gente continua falando sobre essa candidatura de Haddad. Como eu disse, a Marina Silva está cotada para ser vice na chapa de Haddad. Eu queria que você pudesse também analisar qual é a força dessa chapa. Afinal, a gente sabe que Marina Silva tem uma trajetória de muito tempo na política, conhecida pelo seu trabalho, pelo meio ambiente, enfim. Como você vê essa possibilidade de uma chapa Haddad e Marina Silva concorrendo ao governo de São Paulo? Eu não sei se a Marina foi definida como vice, ela era candidata ao Senado. Isso, eles estão cogitando entre as duas, estão cogitando ou o Senado o ministro França é que talvez pudesse ser o vice, né, do Haddad, mas está se discutindo isso ainda. Há tempo até a convenção eleitoral, que vai ser junho ou julho, definir, né, como vai ser a chapa. Mas muito provavelmente, eu acredito que as ministras Simone Tebet e Marina Silva são duas fortíssimas candidatas ao Senado por São Paulo. Né? Você veja, ao contrário, né, a direita, a extrema-direita, vamos colocar assim, em São Paulo não tem uma candidatura para o Senado consolidada e forte. O PT apresenta, no campo do presidente Lula, né, apresenta duas candidaturas, uma do PSB, com a ministra Tebet, e a outra com o provável da ministra Marina Silva. Então, veja que as coisas em São Paulo, né, não estão assim tão bem definidas, né, como muitos analistas apresentam, né, de uma forma imediata. Nós vamos ter que ver muito isso a partir de agora. Eu acredito, defino, que a campanha eleitoral, né, inicia-se a partir do momento da desincompatibilização, que começa as pré-candidaturas, os nomes já começam a ser postos. Obviamente, ninguém vai pedir voto, porque isso seria candidatura antecipada, campanha antecipada, mas os nomes estão apresentados. Aí você começa a ver as articulações, como começa a se formar as composições, inclusive as nominatas para os cargos de deputado federal, deputados estaduais, que vão ser eleições importantíssimas, as eleições proporcionais para deputados, né, e senadores, diante de tudo que tem sido debatido no Brasil, né, nos últimos anos, inclusive pela extrema-direita, dizendo que quer apresentar candidaturas para o Senado para fazer impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, que não é agradável, não é salutar para o processo democrático. Então, mas é o processo político. Política é isso. Política se faz exatamente com discussão, com apresentação de ideias, e ao final o eleitor, né, vai votar pelo candidato que ele achar que é melhor. Então, isso é importante, esse momento, Rafael, sabe? Essa movimentação política, volto a dizer, ela é salutar para a democracia brasileira. Jorge, importante você tocar nesse ponto do impeachment dos ministros do STF, que a gente tem visto na extrema-direita, no bolsonarismo, essa tentativa de fazer o maior número possível de senadores. Lembrando que esse ano a gente elege 2 senadores, eles querem essa maioria na casa para tentar, um dos principais motivos é tentar esse impeachment. Você acredita, então, que diante dessa tentativa do bolsonarismo de emplacar mais nomes no Senado, com a candidatura de Marina Silva e Simone Tebet e de outros candidatos do governo, ela se torna mais importante para o Senado? Com certeza, e está se mostrando isso. Por isso que o presidente Lula pediu que os seus ministros, né, disputassem cargos eleitorais. Não só para governos de Estado, mas para como deputados, porque o governo também, né, precisa, caso o presidente Lula renove o mandato dele, ele precisa ampliar, né, a sua base de apoio da coligação que vem o elegê-lo, e também para o Senado. Esse ponto que você toca do anunciado pela extrema-direita de eleger o maior número de senadores para fazer impeachment, isso não é bom para a democracia. Isso não é bom para a democracia, porque o processo de impeachment ele é muito desgastante politicamente. Para ter impeachment tem que ter crime previsto na lei do impeachment. Então, você anunciar que vai eleger uma bancada para impeachment ministro do Supremo Tribunal Federal, até mesmo sem ter crime, isso é ruim para a democracia, isso é prorrogar toda aquela disputa que foi feita, que acabou culminando no 8 de janeiro. Isso foi ruim para a democracia brasileira, foi um desgaste para o país. Isso não é bom. O bom é a extrema-direita apresentar candidaturas com as suas propostas e fazer o debate político salutar, mas não dizer que vai impeachment. Para impeachment tem que ser crime. E você tem que dizer qual é o crime, qual é a infração cometida. E haver um julgamento. E volto a dizer,
todo o processo de impeachment no Brasil, nós tivemos 2 impeachments, do presidente Collor e da presidenta Dilma. Foi um desgaste institucional no país muito grande. Sinceramente, não é bom para a democracia esse tipo de encaminhamento. O ideal é que os mandatos sejam respeitados, a não ser em situação extrema. Situação extrema é aquela que um dirigente se mostra totalmente incapacitado, se mostra doente, se mostra cometendo infrações e delitos. Mas o que nós temos visto não é isso. O que nós temos visto é a utilização do instrumento jurídico, político, do impeachment, para fazer afastamento de pessoas de ocupantes de cargo público. Esse caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, isso não é bom, porque você desestabiliza a estrutura básica do Brasil, democrática, a partir da separação de poderes. Os poderes têm que ser independentes e harmônicos. É isso que diz a Constituição. Um poder não pode interferir no outro e os poderes têm que se respeitar entre si. Então você não pode ter um parlamento ameaçando o executivo ou ameaçando o judiciário e vice-versa. Você também não pode ter o judiciário nem o executivo pressionando o parlamento para a vontade deles. Então, os poderes têm que se respeitar e fazer cumprir a Constituição. É assim que nós mantemos o equilíbrio institucional, como pede e como manda a Constituição brasileira. Jorge, vou aproveitar que você está conversando com a gente aqui neste sábado e repercutir uma matéria que saiu há pouco